convido nessa noite a pensar sobre uma mesa, a pensar sobre uma partilha, a pensar sobre um apontamento de dedo. Apontar o dedo ou ser apontado, por alguém é tão ofensivo. Você é culpado, você é culpada, você não merece. E nós temos em uma mesa uma partilha, um apontamento de dedo, de direção, mas dizendo: olha, foi por você, aquilo que você não podia fazer, eu fiz, porque eu te amo. Foi por você. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, vai dizer exatamente isso. Jesus sentado à mesa com seus discípulos, e não como uma mesa, ocidental, com as pernas grandes, mas uma mesa baixa, onde Jesus e os seus discípulos estão deitados, escorados ali numa mesa bem parecida, podendo assim dizer, numa altura dessas mesas orientais, japonesas, mas essa, no caso aí do Oriente, grande, para caber esses discípulos e o próprio Cristo. E ele então, nesse momento, onde sabia o que ia acontecer, o que ia vir após esse momento, ele partilha do pão. Eu te convido, portanto, a ler as Escrituras nesse momento, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E no caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, nós somos gratos, Deus, pelo Teu Filho. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor partilhou a Tua misericórdia, a Tua graça, à mesa. E o Senhor nos convida e nos convidou para fazer parte desse povo. O Senhor convidou pecadores, da qual, ó Deus, faço parte. Cada um aqui não merecíamos, mas o Senhor nos convidou para fazer parte dessa caminhada e sermos, ó Deus, seguidores desse Jesus que partilha e chama para vivermos ao Teu lado, ao lado dele. Fale aos nossos corações. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui do meu lado esquerdo nós temos alguns visitantes, O Pablo, sua mãe, Pablo, e sua mamãe, sejam muito bem-vindos. Ali ao lado do Magno Filho também, da Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso meio. E eu acho que foi, O resto todo mundo é de casa. Sejam muito bem-vindos. E foi por vocês também, por vocês e por mim, que ele chama essa mesa da partilha. Esse Cristo que partilha do pão, que partilha do sangue, que partilha do sacrifício, da cruz. Ele diz: olha, foi por você, foi por nós, foi pela igreja de Jesus, foi para os seus que ele se sacrificou. E nós estamos mais uma vez aqui, mais um domingo nesse memorial de ceia do Senhor,
do corpo e do vinho. Estamos aqui para falar desse Cristo que morreu. Um Deus que precisou vir e morrer, um Deus que morre. Isso para os gregos, para os romanos, era um absurdo, um Deus que morre, um Deus que sofre, um Deus que se coloca no lugar do outro. E Ele assim o fez por mim e por você. E Ele o fez para relembrarmos aquilo que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, já na eternidade, tinha colocado como solução para o nosso grande mal, que é o pecado. A Trindade na eternidade, o pastor Ariovaldo Ramos fala que a Trindade numa dança eterna decide salvar. Antes de criar já existia cruz, antes de criar já havia perdão, já havia salvação. E portanto esse mesmo Cristo, próprio Deus, o Espírito Santo, portanto, para vencer o mal, se fez carne, habita entre nós e se faz carne e sangue. Nessa passagem de Mateus, nós temos aqui Jesus, um judeu, celebrando a Páscoa. Ele estava ali no rito pascal. Ele estava ali numa liturgia judaica. Ele estava ali celebrando a libertação do povo de Israel, que estava cativo no Egito, onde o anjo da morte passou e livrou todos aqueles que estavam com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Homens e mulheres poupados pelo sangue. E Jesus estava, portanto, participando desse ritual judaico naquele momento, com todo o seu rito, com todo o seu simbolismo. Mas o próprio Cristo, ele vai acrescentar algo diferente nessa liturgia. Era que, como se, nós temos aqui, pode se mudar, não tem nada fechado, mas, na liturgia do culto aqui, a gente tem uma oração, uma boas-vindas, canta-se, e aí nós temos leitura da palavra, nós temos um momento de oração, nós temos um momento de entrega de dízimos, tudo aí, dentro de uma liturgia. Mas é como se houvesse uma quebra, de repente inverte-se tudo. E é o que Jesus vai fazer nesse momento, Ele quebra a liturgia daquilo que era feito anos, séculos anteriormente. Ele dá um novo simbolismo, Ele dá uma nova cara, Ele dá um novo sentido. Algo que eu e você precisamos de sentido. Afinal, foi por você, foi por mim. Nossa vida não tinha sentido e não tem sentido sem Cristo Jesus. Pela primeira vez, portanto, Ele vai acrescentar novos elementos e Ele vai mostrar esse renovo da aliança com o seu povo. R.C. Sproul, ele vai dizer algo sobre a igreja sendo formada nesse momento, quando os discípulos ali estão, quando os discípulos reunidos, o Cristo partilha. O Cristo convoca os seus discípulos dizendo: eu vou morrer, eu sou o pão, eu sou o sangue que vai ser derramado em favor de vós. E o Sproul vai falar que a igreja do Senhor Jesus nasce nesse momento. E eu quero ler, portanto, o que ele fala. Alguns acreditam que a igreja teve início com o ministério terreno de Jesus. O número maior de pessoas acredita que ela teve início no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado em poder. Eu, entretanto, Sproul, teólogo, estou convencido de que a igreja nasceu no cenáculo durante a celebração da Páscoa, porque foi nesse momento que o Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, instituiu-a e no dia seguinte ratificou-a com seu sangue.
Eu concordo com o Sproul. A igreja nasce aqui, na partilha, dizendo: olha, eu vou morrer, porque foi por você, Pedro, foi por você, Judas, foi por você, cada um dos discípulos, e cada um daqui que está sentado nesse banco, e a mim que estou aqui na frente. E Ele vai dando, portanto, essa igreja sendo formada através desse Cristo que morre, que se entrega, que se faz pecado sem nenhum pecado, por mim e por você. Portanto, fique marcado, foi por você. Mas o foi por você, Jesus nos coloca como participantes dessa igreja neotestamentária, dessa igreja que está se formando. Logicamente que a igreja do Senhor Jesus, né, ela vai se formando ao longo da história, até do Antigo Testamento, mas essa igreja que temos, neotestamentária, se forma ali nessa partilha, nesse sacrifício. E ele vai dizer: enquanto comiam, versículo 6, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida o partiu em pedaços, versículo 26, e deu aos discípulos dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Jesus, portanto, traz uma nova simbologia. Se o cordeiro pascual do Velho Testamento, o cordeiro judaico, representava essa libertação do povo de Israel, da libertação desse Cristo, a libertação desse povo que estava cativo, do cordeiro imolado, do cordeiro puro, sem defeitos, sem máculas. E eu fico imaginando o espanto dos discípulos naquele momento, quando Jesus fala: porque este é o meu corpo. A liturgia sendo mudada. Ele fala: olha, o corpo aqui agora não é mais do cordeiro. O corpo que vocês irão trazer à memória nessa ceia é o meu corpo. Vocês são participantes desse momento. Lucas capítulo 22, versículo 19, acrescenta ou confirma isso: tomou o pão e agradeceu a Deus. Até aí tudo bem, a forma como era feito antes. Toma o pão, agradece a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Foi por vocês. Vocês não podiam fazer isso. Vocês nunca poderiam entregar-se com o sangue, com o corpo, para fazer parte da comunhão com Deus, para que o pecado seja extinguido da sua vida. Mas Ele diz: olha, eu vou ser entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. A morte de cruz, a morte desse Cristo que ama, que ensina, que perdoa, que diz: vem andar comigo, que diz aos publicanos, aos pecadores, que senta no meio dos pecadores, que questiona os religiosos, os fariseus. Ele diz: vem, senta-se à mesa, venha conhecer de mim, venha partilhar de mim, venha ser meu discípulo. Mas saiba que nem o pior pecador, nem o mais alto, puro judeu, com toda a sua religiosidade, poderia chegar aos pés de Deus. Poderia estar na régua do Deus. Todo mundo estava fora do nível. E Jesus está dizendo: olha, foi por você, era necessário que eu me entregasse. E ele continua nessa partilha da mesa. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus.
Depois entregou aos seus discípulos: cada um beba dele, porque este, novamente, é o meu sangue. Não é mais o sangue do Cordeiro, mas é o meu sangue, que confirma a aliança, e ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos, para perdoar os pecados, o meu pecado, o seu pecado. Este é o meu sangue. Aquilo que você supostamente pensa que pode suprir com a sua bondade, com a sua ética, com o seu perdão, com a sua cidadania correta. Cristo está dizendo: olha, de nada disso vale para fazer parte da mesa do meu Pai. Isso é muito bom, para que você saiba e viva em sociedade, viva feliz aqui, e é necessário que possamos ter essa vida como bom cidadão, eticamente, com a moral. Mas Jesus está dizendo: olha, é preciso ampliar isso aí e ser o cidadão do reino. É preciso dar um passo que você não pode dar ou não poderia dar. E esse passo é através do sangue de Cristo Jesus. E esse sangue, portanto, confirma essa aliança, ou a nova aliança. Essa aliança agora não é mais com o povo hebreu, com o povo de Israel, com o povo judaico, mas é com essa igreja que nasce, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus que eu e você fazemos parte. A igreja daqueles que decidiram viver ao modo operante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E Ele diz: olha, venha viver comigo. Porque nessa nova aliança, todos vocês que decidiram se ligar comigo através do meu corpo e do meu sangue, fazem parte desse novo Israel de Deus, dessa nova aliança ampliada, onde gregos, judeus, romanos, brasileiros, goianos, vilanovenses, atleticanos, fazem parte, onde ninguém fica de fora, quando é chamado a caminhar, a pegar a sua cruz e dizer: eu sou pecador. Nós vimos hoje na EBD justamente sobre isso. Um Deus que demora a se irar, um Deus que é compassivo, um Deus que é compaixão, onde chega para Nínive, onde chega para o povo mais cruel, que é os assírios, dizendo: olha, vocês merecem e podem ser perdoados. E para isso é preciso confessar o erro de vocês e abandonar o pecado. E esse Deus que é amor, que é compaixão, que é graça, diz o seguinte: olha, vocês têm 40 dias para fazer. Ele poderia ter falado: olha, com a maldade que vocês têm, com a forma que vocês vivem, com a crueldade, vocês têm 1 segundo para pensar e decidir e se arrepender. Mas ele fala: olha, vocês têm 40 dias. E aquele povo cruel, amargo, sanguinário, decidem viver uma nova vida. Muito obrigado, irmão Raul, Deus te abençoe. E é Deus dizendo: olha, tem salvação para todos, não importa o que você fez, eu quero te salvar, arrependa-se, mude, a sua história pode ser mudada, aquilo que você fez é passado, eu quero dar uma nova história. E se houve perdão, se houve misericórdia, graça para um povo tão sanguinário, Ele está dizendo: olha, todos são passivos de misericórdia, perdão e graça. Basta se arrepender dos seus pecados. Jesus está dizendo: olha, eu vim trazer essa nova aliança.
Essa nova aliança, portanto, confirma esse povo santo, esse Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus, dizendo: olha, foi por vocês, foi por você, Igreja Batista da Fama, foi por você, Igreja de Jesus espalhada por esse mundo, para iluminar, para trazer sentido, para orientar, para dizer que você pode ser um bom cidadão, que você pode entender da cultura, que você pode entender da política, que você pode entender de economia, mas tudo isso com e através do olhar de Jesus de Nazaré. Você está aqui para dizer: olha, nós somos nação santa. Nós não estamos aqui para impor nada, para obrigar nada, mas nós estamos aqui para viver e para mostrar uma forma diferente. A forma de viver de Cristo Jesus. Ele traz para mim e para todos nós essa verdade de dizer: olha, somente eu poderia derramar o sangue como sacrifício de pecados de muitos. Quando os pecados são redimidos, eles desaparecem. E aí não tem dedo na cara. Até tem, mas o dedo na cara é do diabo dizendo: está vendo? Mais uma vez. Está vendo? Eu sabia que você não conseguia. Está vendo, seu fracassado, seu pecador? E Jesus aponta o dedo para você e fala assim: olha, você foi salvo pelo meu sangue. Todos os seus pecados foram redimidos e desaparecem da minha presença, pois o meu sangue libertou você do pecado, da morte, do mal, do pecado que condena. Se o diabo está te apontando o dedo, diga: olha, foi por mim que ele morreu. E o pecado que me condena desapareceu através e pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele continua falando aos seus discípulos: prestem atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Olha, eu não vou voltar a beber vinho até o momento onde que eu farei novo, tudo de novo. Onde o reino de meu Pai será perfeito. Mas celebrem, façam esse memorial, até que eu venha, até que eu volte, até que possamos beber esse vinho novo, esse vinho puro, esse vinho que celebra, esse vinho alegre, esse vinho que tira toda a culpa, esse vinho que traz unidade, esse vinho que traz amor, compaixão, graça, misericórdia, e dizendo: eu fiz nova todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nesse momento, quando ele fala: olha, beberei vinho novo no reino de meu Pai, eu vou voltar. Ele está dizendo que a grande esperança foi por você. Você tem uma esperança. Você pode dizer: foi por mim, eu vivo o esperançar de Deus, porque o próprio Cristo diz que Ele vai vir e vai fazer nova e nova todas as coisas. Foi por você, nessa viva esperança, que essa igreja celebra hoje o Cristo que se fez carne, que viveu entre nós, que ofereceu o seu corpo, que deu o seu sangue, que ressuscitou, e que diz aos seus discípulos e a todos aqueles da época e a nós: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, e eu quero vocês comigo, porque foi por você o sangue derramado na cruz. E quando vier o apontamento, diga: foi por mim, e eu fui salvo pela graça, pelo sangue perdoador e transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 30, então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Fizeram aquele momento, celebraram, e no caminho Jesus diz:
essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. E ele ressuscitou, e ele esteve adiante dos seus discípulos. Ele está adiante de nós, na frente de nós, através do Espírito Santo de Deus. Nós somos os seus seguidores, nós somos os seus imitadores, nós somos os seus discípulos, dizendo, Senhor, eu tenho Cristo comigo, através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor cumpriu essa promessa, essa profecia feita pelo próprio Cristo. Ele o ressuscitou e está adiante de cada um de nós, dizendo, olha, foi por você, e agora vem caminhar comigo, e venha celebrar com a igreja do Senhor Jesus, e venha iluminar, e venha ser sal, e venha salgar, e venha mostrar ao mundo que eu sou o verdadeiro Cordeiro, que eu sou o verdadeiro pão do céu, que eu sou o verdadeiro sangue purificador, o sangue do sacrifício, que tira o pecado do mundo. Foi por você, foi por mim, Bruno, foi por todos nós que Ele morreu e ressuscitou. Amém? Senhor, que alegria, que graça, que misericórdia nós podemos viver, sentir e partilhar nessa noite. Podemos dizer que mesmo com todos os pecados, com todos os passados, com tudo aquilo que foi nos apontado, tudo aquilo, ó Deus, que foi levado como uma acusação aos nossos ouvidos, nós podemos dizer, tudo foi esquecido no sangue e no corpo de Cristo Jesus na cruz. Ele nos salvou. E nós estamos aqui para celebrar, ó Deus, o pão, o vinho nesse memorial, dizendo, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia. Senhor, nós precisamos relembrar dia após dia que foi por mim, que apesar de mim, o Senhor me salvou, me libertou e me chamou para caminhar, apesar, ó Deus, de todas as minhas falhas, apesar, ó Deus, de todas as minhas, ó Deus, necessidades, as minhas angústias, as minhas reclamações. Tudo, ó Deus, se renova em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque nós somos a igreja de Jesus, o novo Israel. Nós fomos alcançados por essa nova aliança em Cristo Jesus. Muito obrigado por podermos estar, ó Deus, celebrando essa morte e dizendo que o Senhor venceu a morte, que a morte venceu, a cruz vazia, Senhor, está, e tão lindo o Teu nome és, ó Pai. Nós estamos esperançosos e vivemos, ó Deus, o esperançar, até que o Senhor, ó Deus, na Tua mesa, celebrará, ó Deus, conosco, na mesa que cabem todos que decidiram andar contigo, a beber do vinho novo, no novo reino, na nova terra, no novo modo de viver, o modo perfeito, onde não há mais choro, não há mais pecado, mas a celebração, a perfeição, a trabalho, a louvor, a adoração. Há muita alegria na Tua presença.